pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os sintomas da ansiedade generalizada ou do ataque de pânico, porque na verdade eles são praticamente os mesmos, né? Só que acontecem em intensidades diferentes. Eu nunca fiz um vídeo específico sobre isso, resolvi fazer porque muitas pessoas me perguntam: o que eu tô sentindo é da ansiedade ou não é? Primeiro também eu gostaria de falar uma coisa, que existem doenças que também provocam alguns sintomas físicos. Mas também, para diferenciar isso, depende muito da intensidade que você está sentindo as coisas. E também, muitas vezes, eu não sei vocês, mas quando apareciam as coisas em mim, eu fui em 7 especialidades diferentes. Então, eu fazia exame, eu ia lá, eu queria saber, eu achava que eu estava com alguma doença, com alguma coisa. Então, por isso eu ia no médico mesmo. Então, eu fui neurologista, cardiologista, eu fui oftalmologista, clínico geral e etc e tal. Então, depende muito da tua. Eu não sei se você tem pessoas que precisam disso. No meu caso, eu precisei ir para ter certeza que eu não tinha nada. Mesmo assim, não acreditava nem nos médicos e nem nos resultados dos exames. Mas é assim, muitos dos sintomas que incluem a ansiedade, alguns deles são realmente físicos, você realmente sente, eles são reais. As pessoas muitas vezes comentam que é frescura, que você está inventando, que não é coisa da sua cabeça. Não, os sintomas da ansiedade, eles são reais, sim. Por exemplo, você pode sentir tremedeira, você pode sentir formigamento, como se você não sentir dormência em alguma parte do seu corpo, na cabeça, nas mãos, na boca, na língua, nos pés. Então, é de pessoa para pessoa, cada um sente de uma maneira. Outros sentem ondas de calor, outros sentem ondas de frio. Também você pode sentir dor de cabeça, dor de estômago, algumas dores musculares, como no pescoço, no braço, nas costas, nas pernas. Então, para você ver que eles podem ser muito variados. E as pessoas me perguntam: hoje eu tô sentindo uma dor horrível no meu estômago, como se tivesse pontada, e eu nunca senti isso. Realmente, os sintomas da ansiedade mudam. Com o tempo, eles mudam. O que você sentia há um mês atrás, de repente não é o que você está sentindo hoje. Eu acordei de madrugada sem ar, sentindo sufocamento, tal, também é um sintoma de ansiedade, né? Pode te dar uma crise e você sentir isso. E não tem nada a ver com doença, você não está com problema no pulmão, não está com problema no coração. No entanto, você tem uma sensação dessa, que é física e que é real. Outra coisa que as pessoas sentem, que eu acabei de falar, né? Então é a falta de ar, a sensação de sufocamento, de bolo na garganta, parece que você come, a comida não desce, parece que o ar não entra. Assim, em relação ao coração, as pessoas sentem como se ou ele está muito acelerado, ou que está demorando para bater, que a batida não está certa, parece que meu coração parou de bater. Então são coisas que são tão reais que, olha, que não tem lógica, porque se tivesse parado de bater, você tinha morrido. Se você tivesse parado de respirar com uma sensação que dá, você também teria morrido. Então, para você ver que a sensação é tão forte que o teu cérebro faz você acreditar que aquilo é real, que é uma doença, e no entanto não é. Porque do jeito que ela vem, ela vai embora. Alguns sintomas realmente demoram mais tempo. Por exemplo, eu já ouvi falar de pessoas que têm despersonalização e a desrealização, que eu já expliquei em vídeos anteriores o que significa cada uma delas, que duram segundos, duram minutos, duram horas, duram dias, semanas, mas eu já conversei com pessoas que têm isso há anos. Então eu não faço nem ideia o que seja uma pessoa viver há anos, porque eu tive, mas eu tinha na hora das crises, né? Ou na hora que eu estava muito ansiosa, daí apareciam os dois para mim.
E a outra coisa que as pessoas sentem, tontura, realmente a tontura aparece muito, eu senti a tontura. Outra coisa que a pessoa sente muito, os ouvidos tampados, ou zumbido nos ouvidos, os olhos arderem também. Então são tantos sintomas. Uma coisa que eu sentia muito forte é que depois da crise de pânico, do ataque de pânico, eu ficava completamente sem força. Era como se alguém tivesse me dado uma surra, gente, doía tudo, de cima a baixo. E parecia que eu não tinha mais energia. Então esse cansaço que a ansiedade provoca também é real. As pessoas acham que não, mas olha, quem tem crise à noite, eu tinha muita crise de madrugada, você acorda, você não tá nada bem, né? Então só quem passa sabe que isso é real. Alguns sintomas também psicológicos que podem aparecer é o medo, né? É um dos mais fortes, né? Que é o medo de que vai acontecer alguma coisa ruim, o medo que você vai enlouquecer, o medo de morrer, o medo de perder alguém que você ama, o medo de enfrentar o dia a dia. A pessoa começa a ficar com um mundo muito restrito quando isso vai tomando conta. Por exemplo, eu cheguei ao ponto de não sair de casa, né? Mas eu converso com pessoas que não saíam de ônibus, que não andavam nem de carro, mas que agora, graças a Deus, estão retomando as suas vidas. Então, andar de ônibus, viajar, não pegam mais um ônibus para ir para outro lugar, ou não pegam mais avião, pararam de fazer as coisas que gostavam, ou muitas vezes estacionaram no seu trabalho por conta de ter medo de novos desafios. Então, essas são alguns dos sintomas, né, da ansiedade. Claro que existem outros, né, existem muito mais do que esses, mas esses são alguns que eu gostaria de passar, que são os que mais conversam, as pessoas mais conversam comigo. Então, que vocês saibam, sim, que tem jeito, que tem cura, você pode ter uma vida saudável, uma vida normal. As pessoas me perguntam, todas as pessoas, sem exceção, que eu converso, perguntam para mim, será que um dia eu vou voltar a ser quem eu era? E a minha resposta sempre é a mesma, eu vejo por mim, você não volta a ser quem você era, não volta. Você vai voltar muito melhor, tudo vai ser muito melhor, porque você começa a valorizar aquilo que você não dava valor, aquilo que não tinha importância na sua vida. Coisas pequenas você começa a valorizar muito. Eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo e que me emociona até hoje, porque foi muito forte. Eu lembro que eu tinha meus filhos pequenos, né, o Gianluca, a Beatriz e o Enzo, e eu morava numa rua muito movimentada, e eu tava na sacada, né, com a porta fechada, olhando para fora e vendo as pessoas andarem. Era um dia de sol, e uma das coisas que naquela época eu não estava mais saindo de casa, eu tinha medo de sair no sol, medo de sair, medo de muitas coisas, que a lista era grande. Mas tipo, eu tava olhando para fora e vendo aquelas pessoas andarem, eu comecei a chorar. E eu falei para Deus assim, será que um dia eu vou voltar a ser normal como elas? Será que um dia eu vou voltar a andar na rua num dia de sol? Será que um dia eu vou ter minha vida de volta? Gente, isso aconteceu. Não foi porque simplesmente eu fiz essa oração para Deus, não. Eu fui atrás, eu fui fazer aquilo que eu podia fazer, a minha parte. Ele veio com milagre, mas eu tive que fazer a minha parte. Me esforçar, sair da minha zona de conforto, fazer coisas que muitas vezes eu fazia com medo, com ansiedade, me sentindo mal, mas eu fazia do mesmo jeito, porque eu sabia que eu tinha que mudar aquilo que estava dentro de mim, aqueles pensamentos maus, em pensamentos bons, em pensamentos positivos, de que ia dar certo sim. Esse é o vídeo de hoje, espero ter ajudado você, que Deus te abençoe e até a próxima.